Uma forma de compreender melhor ainda os arcanos maiores é estudando o aspecto comportamental deles, como eles agem perante a sociedade. Então, hoje a gente vai falar sobre o aspecto comportamental dos arcanos maiores. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje é sobre o aspecto comportamental de cada um dos arcanos maiores. Hoje a gente vai falar do mago até o papa, até porque esse é um conteúdo mais denso, então eu acho interessante dividir esse conteúdo. E compreender o aspecto comportamental de cada um dos arcanos auxilia muito quando a gente está lendo o tarô. Não necessariamente a gente vai remover as coisas que a gente já conhece sobre aquele arcano em relação aos planos de ação, mas sim é um auxílio que faz com que a gente consiga compreender ainda melhor, principalmente quando a gente está lendo em relação ao outro, em questões de relacionamento, em questões de comportamento, dessa forma mais dita, em relação a outra pessoa, seja o nosso consulente, seja como uma relação está se desenvolvendo, esses aspectos eles podem auxiliar muito. Então, bora lá? E para começar a falar então sobre o mago, quando a gente observa a simbologia da carta, é uma pessoa jovem, então o mago ele traz naquele aspecto comportamental uma jovialidade, uma juventude. O mago é aquela pessoa que deseja realizar os seus projetos, fazer acontecer. Então aqui nós temos aquele comportamento extremamente entusiasmado, aquele comportamento alegre, aquele comportamento jovial, aquele comportamento feliz de maneira geral. Então o mago, no seu aspecto comportamental, ele vai trazer aquela energia de novas possibilidades, vai trazer aquela energia de se comunicar com o todo. Um exemplo que a gente tem de forma bem prática, e eu acho que é uma das melhores colocações diante ali do mago, é o Baelish, que é um personagem que está dentro de Game of Thrones e é representado no tarô de Game of Thrones da Liz Jean. Tem inclusive esse vídeo aqui no canal que eu estou falando um pouco sobre o porquê que ela colocou cada um dos personagens dentro dos arcanos. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição. E nenhuma questão de entender como que o mago se relaciona de maneira geral com o outro, nessa questão de como ele se comporta, ele vai sempre estar ali se comunicando com o todo. Ele vai estar ali utilizando dos recursos que estão ao seu favor, justamente para conseguir trazer o melhor lado das questões individuais. Então, como que esse mago ele consegue de toda forma utilizar esses recursos? Como que ele consegue se entreter? Então, toda essa jovialidade de eu quero algo novo, eu quero me entreter, é tudo ali que está nesse plano comportamental do mago. Uma questão bastante interessante do arcano é que o mago, ele é uma pessoa jovem, de acordo com a simbologia, mas na prática não necessariamente a gente vai estar sempre falando de uma pessoa mais nova. Muitas vezes a gente encontra pessoas que já são mais velhas, mas que muitas vezes vão trazer uma volatilidade ali no seu comportamento. Então o que a gente tem numa questão do mago? A gente tem geralmente aquela pessoa falante, a gente tem aquela pessoa que tem iniciativa, que realmente dá a sensação e parece que ela sempre sabe o que quer, mas nem sempre ela sabe, justamente porque ela tem essa imaturidade que ela acaba carregando ali no seu interior. E um exemplo clássico de mago é quando a gente encontra em uma empresa, por exemplo, aquela pessoa que ela conversa com todos, ela interage com todo mundo, ela muitas vezes traz as novas ideias, ela de alguma forma faz as coisas mesmo com pouco, ela vai ali encontrar formas de poder avançar ali o trabalho, mas nem sempre ela é uma pessoa tão firme. Muitas vezes ela tem a ideia da iniciativa, mas ela não sabe necessariamente sustentar. E para falar um pouco da papisa, a gente tem aqui um paralelo bem interessante, que é tudo aquilo que o mago não é no seu aspecto comportamental, a papisa é e vice-versa. Então, enquanto o mago ele vai ser aquela pessoa extremamente interativa, que vai se comunicar com todo mundo, a papisa é aquele aspecto comportamental que ela não se comunica com ninguém, é aquela pessoa que é mais contida, é aquela pessoa que ela tem maior discrição, ela muitas vezes
pensa muito antes de tomar uma atitude, então é facilmente aquela pessoa que ela é mais silenciosa, que muitas vezes se você faz uma pergunta para ela, ela sabe te responder exatamente com o dia, com a data que aconteceu determinada questão, justamente porque ela tem esse aspecto muito maior de observar, enquanto o mago ele é extremamente aberto, a papisa é o processo inverso, é extremamente fechada. Então, diante desse comportamento de ser uma pessoa que observa muito mais, que fala pouco, inclusive a gente tem dentro de papisa aquele aspecto de introspecção, de silêncio, ela também vai agir desta forma e, consequentemente, ela vai ser uma pessoa muito paciente, justamente porque nós vamos falar, então, sobre uma pessoa que age muito menos e reflete muito mais. É aquela pessoa extremamente criteriosa, é aquela pessoa que você convida para fazer alguma coisa, ela vai querer saber isso com muito tempo de antecedência, justamente porque ela é uma pessoa que ela precisa refletir todas as possibilidades. E ainda se você coloca uma atitude para ela tomar, se você fala decide, aí muito dificilmente ela vai conseguir. Então a papisa é aquela pessoa que ela pensa e não necessariamente toma uma atitude. Então, diante desse comportamento de discrição, de contenção, a gente também fala sobre uma pessoa que tem um comportamento que se segura ao extremo. Então ela pode ter aspectos diante de uma situação que incomodem ela muito, que realmente seja muito desconfortável e ela não consegue ir lá e resolver e falar, vamos fazer isso diferente, olha, não tá bom, não. É aquela pessoa que vai se segurando, porque ela é extremamente criteriosa, então ela não vai querer ali tomar uma atitude que depois ela vai se arrepender e aí, consequentemente, ela vai, de toda forma, ficar ali se segurando, ela não vai necessariamente tomar ações. Isso muitas vezes vai ser levado por outras pessoas de uma forma extremamente chata, é aquela pessoa que não se comunica, é aquela pessoa, então, que ela não vai expor muito do que ela tá sentindo, ela não vai expor o que ela tá pensando naquele momento, e isso pode gerar atritos, da mesma forma que nós temos atritos em mago, que quer se entreter a todo momento, que quer nova possibilidade, que não consegue se prender numa coisa só. A papisa, ela vai ser aquela pessoa que facilmente ela faz a mesma coisa por anos, justamente porque ela se sente muito mais confortável diante dessa posição, mas não necessariamente na mesmice, mas em algo que não necessariamente tire ela da zona de conforto. E para falar um pouco de Imperatriz, a gente vai ter aquela pessoa muito mais carismática, é aquela pessoa muito mais magnética, que geralmente você observa ela porque ela tem esse poder de articular, ela tem esse poder de que ela consegue se comunicar e ela consegue chegar àquilo que ela deseja de uma maneira muito tranquila, porque ela tem esse aspecto e esse comportamento de conquista. Ela vai ter esse comportamento ali de imposição, não necessariamente uma imposição de imperador, porque a imperador a gente vai estar falando mais de autoritarismo e a gente já chega lá, e nem de diabo, que vai falar sobre uma questão da conquista de uma forma muito egóica, e aquela conquista que muitas vezes é em um sentido de falar o que você quer ouvir, mas ela traz esse aspecto de conquista porque ela consegue puxar as pessoas ao seu redor. Então é muito comum a gente encontrar pessoas que têm comportamento de imperatriz em situações de poder, porque ela fala sobre essa conquista, ela consegue articular, ela consegue manejar, ela é aquela pessoa dinâmica, aquela pessoa versátil, é aquela pessoa que muitas vezes tem muitas coisas para fazer e dar conta de tudo, justamente porque a gente traz esse poder de sustentar algo. Então aqui a gente fala sobre uma pessoa articulada, mas não necessariamente mentira, manipulação, é simplesmente aquela pessoa que encontra recursos, argumentos, encontra possibilidades para conseguir alcançar aquilo que ela deseja. E um aspecto bastante interessante de Imperatriz também é que, diferente de Papisa, que é uma pessoa que tem aquele comportamento de inflexibilidade, da mesma forma que Imperador também é inflexível, Imperatriz tem comportamento muito mais flexível, é aquela pessoa que você consegue realmente chegar a conversar com ela, negociar, porque ela tem esse aspecto comportamental que é
deixar as coisas maleáveis para que elas possam fluir da melhor forma. E falando sobre essa questão do magnetismo, o comportamento de imperatriz é aquela pessoa que ela vai saber facilmente do seu poder pessoal, então é aquela pessoa que vai ter uma autoestima elevada, que vai gostar ali de se cuidar, de se vestir bem, de ter, de todas as formas, chamar a atenção, mas não necessariamente puramente pelo ego, mas sim porque ela é essa figura de conquista, ela é essa figura magnetizada. Ela é essa figura o quê? Ela é essa figura magnética. E um aspecto bem interessante também que a gente vai encontrar diante da carta é observando puramente a simbologia. Então, vamos lá do início de novo. Quando a gente tem mago, que é aquela pessoa jovem, que é aquela pessoa que tá de pé, que tá disposta, que tá aberta, e depois a gente tem papisa utilizando roupas pesadas, e aí na imperatriz a gente tem uma figura utilizando roupas leves, sentada em um trono na qual representa aquela questão da conquista. Então, imperatriz e aspecto comportamental, a gente vai estar falando sobre uma pessoa que ela consegue conquistar aquilo que ela deseja de forma fácil, porque ela é articulada e ela vai estar facilmente confortável no local que ela está, justamente porque ela mesma se colocou ali. Se tu tá gostando desse vídeo, deixa um like. Para falar sobre imperador, a gente tem também uma figura de conquista, mas em aspectos muito diferentes. Por quê? Porque enquanto imperatriz é uma figura que fala sobre ser articulada em um sentido de ser maleável, flexível, aqui é um aspecto de conquista em que o imperador, ele vai conquistar aquilo e ele vai querer manter a estrutura daquilo. Então aqui a gente fala sobre uma pessoa extremamente inflexível. Aqui a gente também encontra facilmente pessoas em cargo de poder, principalmente quando a gente fala sobre estruturas mais rígidas, técnicas, e que facilmente estão ali naquela posição, então, em que elas mandam, então, que elas são controladoras. E aí, claramente, a gente vai encontrar imperador em todos os aspectos da nossa vida, seja ali na empresa, seja ali numa relação, e é importante entender que imperador, ele tem esse aspecto comportamental muito mais mandão, ele tem esse aspecto comportamental muito inflexível, ele é aquela pessoa controladora, ele é aquela pessoa rígida, é aquela pessoa que não necessariamente vai querer sair de uma estrutura para começar uma coisa nova. Não, então, se no trabalho que você exerce, você tem um chefe imperador e você resolve fazer as coisas diferentes, não, você vai ter que fazer todas as coisas de forma igual, porque a gente tem uma figura que conquistou aquilo e não quer colocar tudo a perder. Então é aquela figura que vai estar sempre seguindo o clássico, mas porque as coisas elas vão fluir de uma forma muito mais estruturada. E um aspecto interessante em relação ao comportamento de um imperador é pelo fato de que, como ele é uma pessoa inflexível, ele é uma pessoa prática. Ele não é aquela pessoa que vai dividir as coisas, então eu estou sentindo isso, aquilo, eu estou agora nesse momento passando por uma situação difícil. Não, é aquela pessoa que pode estar sofrendo, mas vai estar sofrendo de uma forma muito mais calada, é aquela pessoa então que ela vai tomar as atitudes que ela precisa tomar justamente para sempre manter a estrutura daquilo que ela já construiu. Então é aquela pessoa que muitas vezes vai ter aquele pensamento mais fechado, é aquela pessoa que vai ter aquele pensamento mais rígido, que não gosta de inventar moda, como eu já falei, é aquela pessoa então que ela vai ter esse aspecto de controle sempre muito afiado, sempre muito na ponta dos dedos, justamente porque ela não gosta de ser aquela pessoa que vai hoje viver uma coisa, amanhã vai viver outra, assim como a gente tem no mago, por exemplo. Outro aspecto do imperador é que quando a gente observa a simbologia da carta, nós temos, por exemplo, em mago, uma pessoa que está olhando diretamente para os seus recursos, ou seja, ela está olhando para o aqui e agora. Imperador, a gente vai ter um aspecto comportamental visionário. Então é aquela pessoa que está sempre querendo aumentar a sua estrutura, porque ela olha distante, ela olha lá longe, ela tem esse aspecto ali de querer conquistar sempre, cada vez mais e mais.
E aí, claramente, quando a gente fala sobre inflexibilidade, sobre uma pessoa muito controladora, a gente vai também estar falando sobre uma pessoa mandona, a gente vai estar também falando sobre uma pessoa que não quer dar o braço a torcer. Imperador é aquela pessoa que você conhece, ela tem os seus pensamentos muito sólidos, ela não vai estar aberta ao diálogo, porque Imperador também tem um comportamento de ser extremamente centralizador. Então ele quer centralizar todas as coisas para ele, justamente porque aqui a gente fala sobre aquela pessoa que ela não quer ceder, ela não quer entregar as coisas que ela já conquistou, as coisas que ela já adquiriu, ou ainda o pensamento que ela formou. É uma pessoa que vai ter aquele aspecto muito mais mandão. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue acompanhar muito mais do meu trabalho, não só uma vez por semana como aqui no YouTube. Lá você interage comigo nas caixinhas de perguntas, marca um horário para uma consulta caso você tenha esse desejo também, e muito mais. Então, me segue lá. E para falar sobre Papa, aqui a gente vai ter um comportamento de uma pessoa que é sociável. É aquela pessoa que você conhece e que geralmente comanda o grupo todo. Então é aquela pessoa que geralmente está preocupada em criar um grupo no WhatsApp para se comunicar sobre os planos que vocês têm. É muito sobre esse comportamento de querer orientar. Então é aquela pessoa que ela vai te dar um auxílio, é aquela pessoa que ela vai trazer muito fortemente essa questão do trabalho em grupo. Ela vai trazer muito forte essa questão de ser uma pessoa muito política, vai manter um contato com todo mundo, justamente para as coisas seguirem uma ordem. E aqui, falando novamente da diferença de mago para Papa, é muito sobre uma questão de que, enquanto mago, ele traz um aspecto comportamental mais no eu, no individual, Papa ele fala mais sobre manter uma ordem das coisas, porque Papa é uma pessoa naturalmente organizada, gosta de uma organização, não inventa muita moda justamente por conta disso. Então aqui eu também quero falar brevemente sobre o vídeo que já tem no canal, que é falando sobre o tarô de Game of Thrones. Então a gente tem duas figuras em Game of Thrones que falam sobre essa questão do agir em conjunto, e ali eu acho que representa facilmente nesse tarô como que são essas diferenças, que é enquanto um é em cima do muro porque gosta das coisas organizadas, que é o caso do Papa, o mago ele tem aquela questão de que eu estou em cima do muro, mas é mais porque eu quero manter uma boa relação com todo mundo para ver aonde é que eu consigo me sair melhor aqui diante dessa situação. Então a gente tem essas diferenças de comportamento. Nos dois lados a gente tem figuras que se comunicam, mas Papa é essa pessoa que gosta muito mais ali da organização de maneira geral. Facilmente a gente encontra papas que são pessoas políticas, que são professores, porque Papa traz esse aspecto natural de ensinar, de passar os seus conhecimentos adiante. Então aqui a gente tem essa pessoa que muitas vezes também vai estar em uma situação de poder, numa estrutura ali maior, mas é essa pessoa que gosta de trabalhar em conjunto, é essa pessoa que gosta de manter uma boa organização do todo, justamente para que as coisas possam fluir bem. Então o vídeo dessa semana foi esse. Se você gostou dessa nova série que se começa hoje aqui no canal sobre aspecto comportamental dos arcanos maiores, comenta aqui embaixo se você quer a parte 2, dando sequência aos arcanos, que eu com certeza posso estar gravando para vocês. Não deixa de curtir o vídeo também, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e assim eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Mas comenta aqui, acho, não sei, não sei se é isso. Não, eu posso falar assim. E você se identifica mais com qual arcano no aspecto comportamental? Não? Com a voz. Acho que deixa isso em off.